Bom dia, queridos alunos. Sou o professor Aldo, de Ensino Religioso, e nós teremos hoje a primeira aula de revisão. Peçamos a Deus, nesse momento, que Ele possa vir nos abençoar, nos ajudando a enfrentar essa situação que o mundo, que o nosso Brasil, que o nosso Aracati enfrenta. Peçamos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós iremos estar juntos com o tema a ser trabalhado, o mosaico religioso. Um pouco do objetivo dessa aula é percebermos a riqueza de diversidade cultural e religiosa do nosso país, do nosso Brasil, do nosso mundo. Então, as religiões, ela têm o seu papel importantíssimo na construção de uma sociedade e de culturas, com as suas tradições, com as suas danças, com os seus rituais, celebrações. Iniciemos com as perguntas. Que povos ajudaram a formar a pluralidade cultural e religiosa do nosso Brasil? O que esses povos nos apresentaram, nos presentearam na nossa cultura? Então, nós vamos estar percebendo e acompanhando, vendo ao nosso caderno, que ele esteja em mãos, para que a gente possa estar fazendo esse momento da revisão. Vamos trazer um ponto que vai apresentar para nós esse significado desse mosaico. Brasil de pluralidades. O mosaico é a montagem de fragmentos de diferentes materiais, tamanhos, cores, que juntos formam uma obra única. Então, o exemplo que ele nos traz dessas religiões em nosso país é um mosaico. O mosaico ele vai se encaixando conforme a necessidade de cada peça. E um exemplo, nós trouxemos aqui um ícone de Nossa Senhora, um mosaico feito assim pelos monges, que utilizavam essas técnicas, assim nos seus murais, nas igrejas. Apresenta-se para nós peças que vão se encaixando, para que assim possa nos mostrar, completar uma arte assim desejada. Podemos considerar que o cenário cultural e religioso brasileiro já era um mosaico desde antes da chegada dos portugueses. Aí nós observamos o descobrimento, onde as caravelas chegaram até nós e apresentavam-se assim como descobridores. Destacamos os povos indígenas que já viviam por aqui, com seus costumes, suas línguas, tradições religiosas e culturais, bem diversas. Então, o nosso Brasil já estava sendo habitado. Então, com as suas riquezas, os povos indígenas aqui viviam e vivem. Hoje, diante da realidade, é uma comunidade esquecida que precisa de estarmos juntos, lutando pelos nossos índios, para que eles possam ter voz e vez. Então, trazemos essa presença indígena como ponto de riqueza e de pluralidade cultural, que assim apresenta como
as suas tradições, suas pinturas, né? Seus costumes, danças, orações e as suas ervas, né? As ervas medicinais que os índios nos ajudam, né, a curar doenças. Vamos retomar nossa pesquisa sobre 3 pontos: pluralidade, litúrgico e devocionais. Nós fizemos uma pesquisa e assim apresentavam-se para nós, vocês conseguiam apresentar ao professor a pesquisa no caderno, que assim vamos retomar novamente para lembrarmos. Aquele que não realizou essa tarefa tem essa oportunidade de assim fazer. Um exemplo destes povos que aqui chegaram ao Brasil foi os europeus. Então, cada povo que aqui chegou trouxe, né, suas riquezas, suas tradições, e os europeus teve uma grande influência na cultura e nas tradições do Brasil. Eles trouxeram elementos simbólicos presentes na tradição cristã católica, como celebrações, procissões, a reza do terço, a devoção aos santos, os sacramentos e as festas religiosas são festejadas, né? Um exemplo que traz para nós na Bahia, né? A festa do Senhor do Bonfim, uma festa que mistura terreiros de candomblé com os santos católicos. Mas a tradição cristã, né, o Senhor do Bonfim, a presença de Jesus, dando todo o seu amor, a sua graça para a salvação daqueles da humanidade. E no conceito das tradições africanas, né, os orixás apresentam-se como um guia, né, como um ser iluminado que nos ajuda nessa caminhada de construção e de vivência no mundo de hoje. Nós vamos observar 2 cenários, né? No cenário social, que os europeus presentearam, trouxeram para o nosso, né, Brasil. Sua colaboração na sociedade foi muito marcante no cenário cultural, político e econômico do Brasil. Então, os portugueses, no cenário político, né, diante dos reis que assim estavam no nosso país, a corte. Então, tudo isso, os empresários que assim vieram para, né, estar buscando as riquezas desse país. E vamos lembrar, né, onde foram presentes essa sociedade, né, esses colaboradores. Trouxemos para, né, lembrar irmandades políticas, os grupos políticos, cuidar da saúde dos pobres, surgimento das casas de misericórdia e a missão, né, da igreja com os missionários jesuítas, trazendo a catequese, trazendo a construção de imagens, para que assim, na catequese, eles pudessem compreender a presença de Deus na vida daquele santo. E lembra que nós vimos, né, a questão, né, da construção da arte nesse tempo, será um dos assuntos que nós iremos trabalhar, bem interessante, onde os índios, né, faziam as esculturas e elas eram ocas. Os europeus assim utilizavam para contrabandear, né,
as riquezas do Brasil para os seus países. Uma pessoa, né, que foi presença da luta, né, a favor da comunidade indígena, né, Dom Pedro Casadólica. Nós pesquisamos sobre ele, né, um bispo, né, que lutou, um bispo católico que lutou pela dignidade, pela liderança indígena, né, diante de situações, né, de conflitos de terra que assim apresentavam. Então, nós temos, né, vocês pesquisaram, conheceram um pouco mais sobre esse homem. Então, nesse primeiro momento, quero agradecer a presença de vocês, dos seus familiares, e nós possamos retomar os nossos apontamentos para que a gente possa lembrar, né, daquilo que nós vimos. Então, que no nosso próximo encontro estejamos, né, bem de saúde, que nós possamos, né, valorizar esse tempo que nós estamos passando com a nossa família e estudando em casa. A todos, muito obrigado.